terceiro rei da 19ª dinastia do Egito, cujo seu reinado é de 1279 a.C. Ele foi o segundo mais longo da história egípcia, e além de suas guerras com os hititas e líbios, ele é conhecido pelos seus extensos programas de construções e pelas suas muitas estátuas colossais encontradas em todo o Egito. Ramsés II, o rei mais poderoso do Egito. Vem comigo nessa história. A família de Ramsés, de origem não real, chegou ao poder algumas décadas após o reinado do reformador religioso Akenaton e começou a restaurar o poder egípcio na Ásia, que havia declinado sobre Akenaton e seu sucessor Tutankhamon. O pai de Ramsés, Seti I, subjugou vários príncipes rebeldes na Palestina e no sul da Síria, e travou guerras contra os hititas da Anatólia para recuperar as províncias do norte, que durante os recentes problemas passaram do controle egípcio para o controle hitita. Seti obteve algum sucesso contra os hititas no início, mas seus ganhos foram apenas temporários, pois no final do seu reinado o inimigo estava firmemente estabelecido em Kadesh, no rio Orontes, uma forte fortaleza defendida pelo rio, que se tornou chave para o sucesso da fronteira do sul. Durante o seu reinado, Seti deu ao príncipe herdeiro Ramsés, o futuro Ramsés II, um status especial como regente. Seti forneceu-lhe uma casa real e harém, e o jovem príncipe acompanhou seu pai em suas campanhas, de modo que quando ele assumiu o governo único, já havia experimentado a realeza e a guerra. É digno de nota que Ramsés foi designado como sucessor em uma idade precoce, como se para garantir que ele de fato sucederia ao trono. Ele se classificou como capitão do exército com apenas 10 anos de idade. Nesta idade, seu posto certamente deveria ser honorífico, embora ele pudesse estar recebendo treinamento militar. Como a base de sua família ficava no delta do Nilo, e para ter uma base conveniente para suas campanhas na Ásia, Ramsés construiu para si uma cidade residencial em grande escala, chamada Pi-Ramsés, a Casa de Ramsés. Famosa pelo seu belo traçado como jardins, pomares e águas agradáveis, cada um de seus quartos quadrantes tinha sua própria divindade presente. Amon no oeste, Seti no sul, a deusa cobra real Boto no norte e, significativamente, a deusa síria Astarte no leste. Uma moda de divindades asiáticas havia crescido no Egito, e o próprio Ramsés tinha inclinações distintas nessa direção. O primeiro ato público de Ramsés, após a sua ascensão ao governo único, foi visitar Tebas, a capital do sul, para o grande festival religioso de Opet, quando o deus Amon de Karnak fez uma visita oficial em sua barcaça cerimonial ao templo de Luxor. Ao voltar para sua casa no norte, o rei interrompeu sua jornada em Ábidos para adorar Osíris e providenciar a retomada do grande templo ali fundado por seu pai, que havia sido interrompido pela morte do velho rei. Ele também aproveitou a oportunidade para nomear um novo sumo sacerdote de Amon em Tebas, um homem chamado Nebenenef, sumo sacerdote de Anhor, na vizinha Tines. Parece que, além de suas extensas atividades de construção e sua famosa cidade-residência, a reputação de Ramsés como um grande rei aos olhos de seus súditos repousava em grande parte em sua fama como soldado. No 4º ano do seu reinado, ele liderou um exército ao norte para recuperar as províncias perdidas que seu pai não conseguiu conquistar. A primeira expedição foi para subjugar dinastias locais rebeldes no sul da Síria e para garantir um trampolim seguro para novos avanços. Ele parou em Nar al-Kab, perto de Beirute, aonde montou uma inscrição para registrar os eventos de sua campanha. Hoje nada mais resta, exceto seu nome e data. Todo o resto se desvaneceu através do tempo. No ano seguinte, a expedição principal partiu. Seu objetivo era a fortaleza hitita em Kadesh. Seguindo a estrada costeira através da Palestina e do Líbano, o exército parou ao chegar ao sul da terra de Amor, talvez nas proximidades de Trípolis.
Aqui, Ramsés destacou uma força-tarefa especial, cujo dever parece ter sido proteger o porto marítimo de Cimira e daí marchar até o vale do rio Eleuteros, para se juntar ao exército principal em Cádiz. A força principal, então, retomou sua marcha para o rio Orontes, o exército sendo organizado em 4 divisões de carruagens e infantarias, cada uma composta por cerca de 5.000 homens. Atravessando o rio de leste a oeste, no Val de Chabitona, a cerca de 13 quilômetros de Kadesh, o exército passou por uma floresta para emergir na planície em frente à cidade. 2 espiões hititas capturados deram a Ramsés a falsa informação de que o principal exército hitita estava em Alepo, alguma distância ao norte, de modo que pareceu ao rei como se ele tivesse apenas a guarnição de Kadesh para lidar. Esta batalha é uma das poucas dos tempos faraônicos das quais existem detalhes reais. Fotos e relatos da campanha, tanto um registro oficial quanto ao longo do poema sobre o assunto, foram esculpidas nas paredes dos templos, no Egito e na Núbia, e o poema também existe em papiro. O fracasso em capturar Kadesh teve repercussões no prestígio egípcio no exterior, e alguns dos pequenos estados do sul da Síria e do norte da Palestina, sob a soberania egípcia, se rebelaram, de modo que Ramsés teve que fortalecer a borda do norte do reino asiático do Egito, antes de desafiar novamente os hititas. Entre o 8º e o 9º ano de seu reinado, ele conquistou várias cidades na Galiléia e Amor, e no ano seguinte ele estava novamente em Nar-Halkab. Pode ter sido no 10º ano que ele rompeu as defesas hititas e conquistou Cátina e Tunip, aonde em um ataque surpresa dos hititas ele foi para a batalha sem sua armadura. Em um avanço adicional, ele invadiu Cod, talvez uma região entre Alexandreta e Carchemish. Terminadas as guerras, as duas nações estabeleceram laços amistosos. Cartas sobre assuntos diplomáticos eram trocadas regularmente. Em 1245, Ramsés contraiu um casamento com a filha mais velha do rei hitita, e é possível que em data posterior ele tenha se casado com a segunda princesa hitita. Além da luta contra os hititas, houve expedições punitivas contra Edom, Moabe e Negueb, e uma guerra mais séria contra os líbios, que constantemente tentavam invadir e estabelecer-se no delta, e é provável que Ramsés tenha participado pessoalmente na Guerra da Líbia, mas não nas expedições menores. A última parte do reinado parece ter sido livre de guerras. Uma medida da prosperidade do Egito é a quantidade de construção de templos que os reis podiam fazer, e com base nisso, o reinado de Ramsés II é o mais notável da história egípcia, mesmo levando em consideração sua grande duração. E diante de tudo isso, combinado com sua destreza na guerra, conforme retratada nos templos, que levou os egiptólogos do século XIX a apelidá-lo de O Grande. E, na verdade, é assim que seus súditos e a posteridade o viam. Para eles, ele era o maior, o rei por excelência. 9 reis da 20ª dinastia se chamavam por seu nome, mesmo no período de declínio que se seguiu. Foi uma honra poder reivindicar a descendência de Ramsés. No Egito, ele completou o grande salão em Karnak, em Tebas, e continuou o trabalho no templo, construído por Seti I, em Ábidos, ambos os quais foram deixados incompletos com a morte do último. Ramsés também completou o templo funerário de seu pai, na margem oeste do Nilo, em Luxor, e construiu um para si também, que agora é conhecido como Ramesseum. Em Ábidos, ele construiu um templo próprio, não muito longe do de seu pai. Havia também os 4 templos principais em sua cidade natal, sem mencionar os santuários menores. O maior dos dois foi iniciado sob Seti I, mas foi executado em grande parte por Ramsés, enquanto o outro foi inteiramente devido ao próprio Ramsés. No Vade Tumilat, uma das entradas orientais do Egito, ele construiu a cidade de Peratum, Pitom na Bíblia, o que as escrituras chamam de Cidade do Armazém, Êxodo 1, verso 11, mas que provavelmente era uma cidade fortificada de fronteiras e estação alfandegária.
Além da construção de Pi-Ramsés e Piton, da vida pessoal de Ramsés praticamente nada se sabe. Sua primeira e talvez rainha favorita foi Nefertari. O fato de que, em Abu Simbel, o templo menor foi dedicado a ela, a deusa do amor, e aponta eles com afeição natural e um amor incomparável entre eles. Ela parece ter morrido relativamente cedo no reinado. Em sua bela tumba no Vale das Tumbas das Rainhas em Tebas é bem conhecida. Outras rainhas cujos nomes foram preservados foram Isinofre, que deu à luz a 4 filhos do rei, entre os quais estavam o eventual sucessor de Ramsés, Merneptah, Maritamun e Matnefruri, a princesa hitita. Além da rainha ou rainhas oficiais, o rei, como era de costume, possuía um grande harém e se orgulhava de sua grande família, de mais de 100 filhos. O melhor retrato de Ramsés II é uma bela estátua de quando ele era jovem, agora no Museu de Turim. Sua múmia, o reinado de Ramsés II, marca o último pico do poder imperial do Egito. Após a sua morte, o Egito foi forçado à defensiva, mas conseguiu manter a sua soberania sobre a Palestina e os territórios adjacentes até o final da 20ª dinastia. É fácil de se ver porque, tanto aos olhos dos seus súditos quanto das gerações posteriores, ele era considerado um modelo de um rei como ele deveria ser. Ramsés teve várias esposas, mas a mais importante foi Nefertari. Com ela, ele teve seu primeiro filho, e há relatos que o casal teve mais 3 filhos e 2 filhas. O túmulo mais famoso do Vale das Rainhas foi construído para a rainha Nefertari, que teria falecido no 24º ano do reinado de Ramsés. Para alguns pesquisadores, Ramsés é considerado o faraó do Êxodo, dos hebreus relatados na Bíblia. Teria vivido 90 anos e governado o Egito durante 66 anos. A múmia do faraó foi encontrada em um túmulo coletivo em Deir el-Bahri, no ano de 1881. Em 1888, foi levado para o Museu Egípcio do Cairo, aonde permanece até hoje.